Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar do Joaquim Barbosa, que foi o relator do mensalão do PT quando era ministro do Supremo Tribunal Federal e que jogou um balde de água fria em Sérgio Moro e também na sua militância, que ainda tinha uma esperança dele querer ser vice do ex-juiz. Vou falar sobre isso e tem um outro detalhe aqui que desanimou bastante a galera, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Gostou do vídeo? Manda o joinha pra cima, não gostou, joinha pra baixo. Eu quero agradecer porque na noite do dia 7 nós alcançamos aí a marca de 49 mil inscritos aqui no canal. Então a sua ajuda pode ser muito importante para que a gente chegue aí nos tão desejados 50 mil inscritos. Bom, meus amigos, eu vou deixar o link para vocês aqui do Metrópolis, uma matéria desse dia 7 de janeiro, que diz que Sérgio Moro quer conversar com Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa disse que até aceita conversar, mas ele já avisou aliados que jamais toparia ser candidato a vice-presidente do ex-juiz. Segundo pessoas próximas, Barbosa avalia que o desempenho eleitoral de Moro tem um teto que impedirá o ex-juiz de chegar ao segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto este ano. E sim, meus amigos, isso aqui é um fato, eu tenho falado já há bastante tempo. Moro tem uma rejeição muito alta. Independente das pesquisas, o que a gente percebe é que, por exemplo, entre os bolsonaristas, aqueles que estão ainda fechados com Bolsonaro, ele é considerado um traidor, né, em que Bolsonaro deu a mão para o Moro quando o Moro mais precisava, durante aquele episódio da Vaza Jato, que de fato revelou ali coisas escandalosas, levou Sérgio Moro para o jogo do Flamengo, apareceu abraçado, tirou foto junto. Então, como o Moro saiu do governo e aí tenta se afastar cada vez mais de Bolsonaro, ele é considerado por muitos como um traidor. E esse sentimento, realmente, ele mexe muito ali com a militância que ainda apoia Bolsonaro. Para o Ricardo Salles, por exemplo, aquele ex-ministro que eu chamo de antiministro do meio ambiente, ele chegou a dizer que o Moro é um comunista, só para a gente ver o nível. Petistas rejeitam muito o Sérgio Moro, na verdade o odeiam porque ele prendeu Lula, como muitas pessoas da área jurídica apontam, sem provas, mas apenas com evidências. Independente se a pessoa é petista ou não, as pessoas que prezam pela democracia, de fato, também rejeitam Sérgio Moro porque teve muitos abusos enquanto juiz ali no julgamento da Lava Jato, em que depois da Vaza Jato ficou comprovado, inclusive, que ele atuou, digamos assim, combinando com a parte acusadora para prejudicar o réu. Pouco importa quem era o réu aqui, não é, mas eu não gosto do Lula, então eu quero que ele se exploda mesmo. Não é assim. A gente tem que, enfim, tomar muito cuidado, eu insisto sempre. Quando a gente comemora uma injustiça com quem a gente não gosta, daqui a pouco essa injustiça pode se virar contra nós. Então aqui não é se é o Lula, ou se é esse, ou se é aquele. A questão é que Sérgio Moro, sim, teve um comportamento ali muito criticado por quem não é petista, mas que simplesmente preza pelo devido processo legal. Então a gente vai ver que Sérgio Moro vai ter muitas dificuldades. Mesmo entre possíveis apoiadores, agora tirando a questão jurídica, cresce a sensação de que Sérgio Moro é fraco. Não só na oratória, mas de fato as suas propostas, ou pelo menos o esboço de proposta que ele está apresentando, não contém de fato aquilo que nós precisamos para mudar o Brasil, para melhorar a nossa situação. Se a gente pega, por exemplo, eu fiz um vídeo aqui ontem à noite sobre a análise que o Renan Santos, lá do MBL, fez sobre as propostas enviadas por Ciro Gomes, através de Nelson Marconi, Lula através de Guido Mantega, Dória por Meirelles e o Moro através do Pastore. O próprio Renan do MBL fez críticas ao Moro, dizendo que o que está ali simplesmente é um blá blá blá, repetindo questões aí, tem que reformar isso e aquilo. Então a gente percebe que mesmo o Renan do MBL, que em tese deveria de cara assim abraçar a campanha, reconhece que o Moro tem graves limitações. Além dele não ter carisma, é alguém que não empolga, então de fato vai ter grandes dificuldades. E eu concordo com Joaquim Barbosa, o teto dele é baixo, diferente, por exemplo, do Ciro, que em potencial de votos, ou seja, votos com certeza, mas aquele que diz que poderia votar, o Ciro só perde para o Lula. Então a gente vai ter que ver como vai ficar daqui para frente, se haverá uma mudança nesse sentido, ou se de fato, por exemplo, o Ciro vai conseguir transformar esse poderia votar em votaria com certeza ou não. Mas o fato é que neste momento o Ciro tem maiores chances. Mas mesmo fugindo de pesquisas, né, baseado no que a gente percebe conversando com as pessoas, olhando a movimentação nas redes sociais, da mesma forma que o Moro é tido por muitos que gostam ou não gostam dele como um candidato despreparado, ocorre o oposto com o Ciro. Mesmo aqueles que dizem ter algumas ressalvas, reconhecem nele um candidato muito preparado. Isso é uma outra coisa que pode
favorecer o candidato do PDT, que briga contra, digamos assim, Sérgio Moro, para ocupar de maneira isolada esse espaço ali em terceiro para tentar tirar Jair Bolsonaro do segundo turno e ir lá disputar contra Lula, que na minha opinião tem uma situação mais tranquila e meio que garantida para estar lá. Se realmente for candidato, coisa que ele ainda não deu certeza, mas se movimenta como um. E continua aqui a matéria do Metrópolis dizendo que nesse cenário o ex-ministro do STF tem avaliado que Moro deveria mesmo era ser candidato ao Senado, disputa na qual Barbosa acredita que o ex-juiz teria mais chances de vitória. Sim, meus amigos, isso aqui é uma aposta que está crescendo cada vez mais. Eu já gravei tratando sobre isso, por isso não vou explorar muito. Vou deixar o link aqui no comentário fixo para quem quiser saber mais a respeito. E diz mais aqui no Metrópolis. Até agora, Moro alcançou no máximo 11% nas pesquisas de intenção de voto. Na avaliação do ex-ministro do STF, o ex-juiz da Lava Jato já deveria estar com um percentual maior para ser competitivo. Sim, depende muito da pesquisa. Tem pesquisa, por exemplo, que o Moro aparece aí com 7, 8. A gente pega o Datafolha, o Sérgio Moro apareceu com 9. Isso depois de todo o esforço de setores da imprensa e do mercado em emplacar a sua candidatura. É impressionante o que aconteceu em novembro. Todo mundo pintava o Sérgio Moro já como alguém lá no segundo turno. E a gente percebeu que algumas pesquisas ele começou a perder já em dezembro. Então, a partir de tudo isso que aconteceu, observar Sérgio Moro aparecendo com 9, de fato indica que ele terá mais dificuldades. E já que eu falei do Ciro aqui antes, vale fazer também uma comparação, porque no Datafolha os dois aparecem tecnicamente empatados. Só que o Ciro não tem esse apoio que eu acabei de falar, que o Sérgio Moro tem desses setores da imprensa. É curioso que alguns, quando fazem análises, tentam até ignorar a presença do Ciro. Então, realmente, o Sérgio Moro, mesmo com tudo isso, não está emplacando aí nas pesquisas. Mas eu sou daqueles que defendo que não se pode agora tomar pesquisa que é um retrato do momento como aquilo que vai acontecer lá nas eleições ou pouco antes, quando começarem os debates. Mas voltando aqui para o Igor Gadelha do Metrópolis, que vai dizer: como a coluna já noticiou, Joaquim Barbosa também é crítico da estratégia de Moro para as eleições do próximo ano. A crítica é principalmente às companhias do ex-juiz na pré-campanha. E quando ele fala que já noticiou, é uma matéria de dezembro em que o ex-ministro do STF diz que realmente Moro não faz bem se aliando ali com alguns militares e antigos procuradores da Lava Jato. Barbosa avalia que, com essas companhias, o ex-juiz vai manter a sombra autoritária e não conseguirá resolver os problemas emergenciais do Brasil, como a desigualdade e a crise entre as instituições. Mesmo assim, Joaquim Barbosa disse que topa receber Sérgio Moro, que deseja se encontrar com o ex-ministro do STF. Mas ele reforça aqui também no final da matéria que ele rechaça qualquer possibilidade de compor uma chapa com o ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro. Então, meus amigos, eu acho que o Moro vai insistir mais um pouco nessa sua candidatura ou pré-candidatura para ver se decola. Claro que se ele decolar e romper os 15%, ele pode ficar mais empolgado e mantê-la até o fim, coisa que eu acho que será difícil de acontecer. E também muitos dizem que o Sérgio Moro está aí insistindo na pré-candidatura para ter espaço aqui e ali para se defender das acusações que ele recebe por conta da sua atuação na Lava Jato, também por conta dessa sua saída do governo e ter ido trabalhar numa empresa nos Estados Unidos que administra a massa falida da Odebrecht, que ele, como juiz, julgou ali na Lava Jato. E aí muitos apontam que mais para frente, num gesto de abnegação pessoal, ele vai recuar e apoiar João Dória, que também não terá vida muito fácil, porque o João Dória é muito rejeitado lá no seu estado de São Paulo. Enfim, é o governador do principal estado, o segundo orçamento do Brasil. O orçamento de São Paulo só perde para a União. Então, um governador de São Paulo, ele sempre é um possível, digamos assim, candidato forte para tentar a presidência. Só que João Dória, mesmo lá em São Paulo, não conseguiria com facilidade nem mesmo se reeleger. Talvez nem no segundo turno João Dória conseguiria chegar. Então, de todo jeito, a gente vai ter que aguardar. Tem muita coisa acontecendo nos bastidores e uma das mudanças que acontecerá, eu acredito, posso estar errado, é de que em breve nós teremos aí o anúncio da desistência de Sérgio Moro da presidência da República e talvez realmente ele saindo aí concorrendo ao Senado. Meus amigos, então é isso. Eu vou deixar aqui vários links no comentário fixo e quem quiser dar uma olhada. E lembrando, se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para o canal Politizando, que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.